Então, muito boa noite, bem-vindo ao nosso espaço. Recomeçamos as nossas jornadas de oração. Hoje vamos na duzentésima, olha, não sei dizer 50, duzentésima, quinquagésima, acho eu, 250. Há 250 dias que andamos a fazer jornadas de oração. Mas um de vocês escreve lá como é que diz 250, que é para eu dizer. Rápido, rapidinho. Vamos, rápido. Olá, Ana Lopes, boa noite. Escreve tu, então. Ninguém escreve. Como é que se escreve? Tem que ir ver ao telemóvel para dizer bem. Olá, Alzira, boa noite, beijinhos, Mónica. João Gabriel Bairradas. Ana Paula Benâncio, abraço ao Chico também. Lena Martins. José Almeida. Cátia Rodrigues, um abraço muito grande. Lília Vitória, um abraço grande. Micaela Correia, um abraço muito grande. José Luís Santos Calvario, um abraço muito grande. Liliana Fonseca, então ninguém escreveu. Ó, Cláudia, escreve tu, Cláudia Figo. Como é que se diz? Teresa Conceição, Graziela Calado, Teresa Neto, Fábio Cordeiro. Escreve tu, Fábio Cordeiro, no instante, que eu preciso dizer isso correto. António Luís, um abraço muito grande. Helena Reis, duzentésima, quinquagésima, ou quinquagésima jornada de oração, duzentésima, quinquagésima jornada de oração. Vamos ver se eu vou decorar isto. Lúcia Maria Santos Maria, muito boa noite. Cláudia Figo, volta ao trabalho, isso assim é que é bom. Estrafina Mores, beijinhos. Mónica Morato, muito boa noite. Um abraço muito grande para toda a família e luz. Vamos ajudar a Mónica Morato hoje. Helena Martins, duzentésima, quinquagésima. Prontos. Maria de Souza, muito boa noite. Amor e gratidão. Liliana Fonseca, também já pôs. Ana Sofia Correia Turbão, muito boa noite. Não, Ana Lopes não ligou. Rita Muniz, boa noite. Lourdes Tavares. Diolinda Gonçalves, boa noite. Então, e gostaram da surpresa que eu vos fiz ontem? Ou não? Maria Coutinho. Fátima Saraiva. Mónica Gomes. Sónia de Souza. Não se esqueçam de partilhar a live do Círculo Fraternidade. Há alguns grupos que não aceitam, mas olha. Muito boa noite a todos. É que agora tem que se partilhar, porque senão não atingimos assim tantas pessoas. A gente não atinge para nos autopromovermos ou para fazermos seja o que for. Atingimos para um bem maior. Queremos atingir o máximo de pessoas para um bem maior. Para despertar consciências, desenvolvimento pessoal. Vou beber água.
Fátima Beijoco, muito boa noite. Um abraço para o teu homem. Rita Muniz. Marli Oliveira, muito boa noite. Um abraço de luz. Catarina Moreira, já partilhei, diz ela. Obrigado, Catarina. Diolinda Gonçalves, agradecido, Catarina. Mário Henriques, está tudo melhor por aí? Mário Henriques? Ou não? Olha que eu... já percebi. Não estava a perceber aqui uma coisa. Às vezes eu não percebo umas coisas aqui do telemóvel. Vocês são todos muito bonitos. A beleza vem do interior, não é do exterior. Pronto, vamos entrar em desconfinamento. Não posso deixar de dar a minha opinião. E vou-vos dizer, vocês, para a gente ver se não volta mais ao confinamento total, portem-se bem, está bem? Máscara e distanciamento social. E não falem de frente uns para os outros. Mais ou menos igual. Então ajudamos aqui o Mário Henriques também. Vânia de Jesus, boa noite. Lilia Vitória, também muito boa noite. Estou a limpar o nariz, não faz mal, é assim que eu sou. Partilhem o direto, amor e gratidão. 13. Agora mexi aqui, isto agora... Quem utilizar esses todos da Maria de Souza, ela não pôs para quem, eu vou escolher. Fernanda Kim, estás melhor? Um abraço, eu vou indo. Graça Gaspar, muito boa noite, um abraço muito grande, um abraço de luz mesmo para toda a família. Rosário Santos. Então, um abraço para todos, muito boa noite a todos e bem-vindos à nossa 250ª jornada de oração. Hoje, a minha reflexão, estava aqui a pensar, porque não tinha um tema, a minha reflexão é... A minha reflexão é sobre... É sobre uma reflexão muito simples. Às vezes não vale a pena haver tantas zangas entre nós todos que estamos no mundo e nem nos aborrecermos uns com os outros. Afinal de contas, a vida é uma passagem. Devemos, a maior parte das vezes, observar tudo o que passa à nossa volta, porque um amigo ou um desconhecido pode precisar da nossa ajuda. Pode necessitar da nossa ajuda. E essa necessidade ser essencial, por exemplo, para ele se erguer e caminhar e fazer a sua própria vida, e não parar e não desistir. Muitos são aqueles que desistem da vida, desistem de viver, desistem da própria vida. Uns continuam vivos, outros acabam por sair pela saída
que muitos não gostam que saia por essa saída, mas que todos nós, de alguma forma na vida e ao longo da vida, pensamos nessa saída. Evidentemente que não é a saída melhor, nem para quem vai, nem para quem fica. E por isso, não vale a pena nos aborrecermos, nos chatearmos, vale a pena estarmos de bem com a vida. E quando não conseguirmos estar de bem com a vida, pensarmos e refletirmos de tal forma que podemos e devemos consertar os nossos problemas. Tudo é difícil e a vida sempre foi difícil desde que nascemos. Para aprendermos, as circunstâncias da própria vida às vezes não nos proporcionaram momentos de elevação material e muito menos de elevação espiritual. Às vezes agarramos-se a coisas que já não fazem muita... Agarramos-se a coisas que já não são assim tão importantes. Devemos se agarrar a coisas que nos elevem, que nos proporcionam pelo menos muito bem-estar e muita paz. É as coisas que devemos agarrar, é essas. Dizem os nossos amigos espirituais, muitas vezes, dizem eles, e com o seu conhecimento, com certeza que devem dizer muito certo. Dizem eles às vezes que nós temos que ser muito persistentes e termos muita paciência. Não vale mesmo a pena nos andarmos a zangar e perante o conflito e perante a zanga, a discórdia, nós devemos ter sempre um momento de paz, de repensarmos o momento que se está a passar connosco e não tomarmos atitudes precipitadas, não nos precipitarmos na própria vida. Devemos ter um grau de honestidade muito solidificado e devemos ter um grau de humildade muito solidificado. Todo o nosso eu deve estar muito solidificado. Nós temos tido tempo este ano todo. Temos tido tempo porque temos estado muito tempo parado. Embora isso também tenha provocado em muitos de nós muitos desequilíbrios, depressões, desilusões, muitos desgostos e acabamos por perder aquilo que somos, humanos. Acabamos por perder o humanismo nosso. Nós, como seres humanos, acabamos por perder muitas vezes os nossos valores, aquilo em que acreditávamos e que agora temos uma grande dúvida. Acabamos por nos cansar todos, mas vocês têm que se lembrar que vem aí a primavera e na primavera muitas coisas serão diferentes, mas evidentemente que há coisas essenciais que nós temos que resolver rapidamente. Se queremos ter um certo equilíbrio. Também é verdade que cada um de nós possui o seu próprio tempo. Isso que não é compreendido por muita gente. É que cada um de nós, o meu tempo não é igual ao vosso. Mas mesmo no meu tempo, há sempre um timing ou um tempo próprio para se tomar determinadas atitudes e para se viver a vida na sua plenitude. Evidentemente que não podemos. O mundo nos mostrou de uma forma agressiva toda uma certa falsidade, uma certa inimizade, uma certa ganância. Algo que nós às vezes ficamos assombrados quando olhamos para o próprio mundo e a forma como nós nos estamos a portar neste nosso mundo, que é o nosso, e nessa nossa vida, que é a nossa. É muito importante. É muito importante que nós saibamos de uma forma clara como realmente nos consertarmos
e consertarmos tudo o que está à nossa volta. Muitos de nós ficamos ainda com a ideia de que podemos fazer e viver a vida como queremos. O mundo mostrou-nos que não. Nós já não vivíamos como queremos, mas nunca mais voltaremos a viver como vivíamos. Teremos sempre uma nova vida. Só a inconsciência poderá provocar o esquecimento de tudo aquilo que nós temos todos passado, uns de uma forma e de outros, e que muitos de nós passámos de uma forma muito agressiva e acabámos por nos ir embora do planeta Terra. Então, o que temos a fazer é realmente valorizar-nos e valorizar-nos tudo e todos os que estão à nossa volta. Darmos algum valor, porque todos têm uma importância inestimável e ninguém é descartável e todos fazem falta para completar todo este puzzle que é a própria vida, que é o próprio mundo, que somos nós próprios. Devemos ter em consideração que nós estamos ligados uns aos outros das mais diversas formas e devemos ter essa consciência plena e devemos de agir segundo essa consciência. Muitos de nós não temos essa consciência. Muitos mesmo. Então continuamos a viver a vida como se nada tivesse a passar, com a negação do real e a elevação do irreal, ou seja, do concreto, do objetivo, negando o concreto objetivo para irmos por um caminho que nem é concreto, nem é objetivo, é apenas um caminho muitas vezes manipulador, ilusório, um caminho que nos trará mais tarde ou mais cedo grandes problemas na nossa vida e a nós próprios. E é por isso que nós devemos ter uma grande consciência. A consciência é mais do que o próprio pensamento. A consciência vem da essência. E porque nós, na nossa mente, conhecemos o consciente, o subconsciente e o inconsciente. A partir do momento, no inconsciente está toda a nossa espiritualidade, todas as nossas vidas, a continuidade da vida. E estão todas as experiências já vividas nesta Terra. No subconsciente é como que se fosse um campo intermédio no nosso cérebro que recebe do nosso consciente e atira para o nosso recebe o nosso consciente, depois o subconsciente a determinadas alturas atira. Então se recebe uma má informação, depois vai atirar para o nosso consciente uma má informação. E nós devemos ter muito cuidado. Nunca devemos dizer que estamos certos ou que temos razão. Isso é absolutamente absurdo. Mais valerá a pena dizer: eu penso que será assim, mas não sei se será. Acho que nós temos que começar a preocupar-nos mais na aplicação das palavras, na leitura, por exemplo. Não é preciso ir para a escola nem para a universidade para sermos pessoas cultas. E ser-se culto é saber ser-se humilde. Ser-se culto é ter conhecimento, é pesar sempre as informações, é observar sempre as informações. Porque se nós não observarmos sempre as informações de um lado ou do outro, nunca podemos emitir uma opinião. E é através das opiniões de uns dos outros que nós conseguimos criar caminhos mais equilibrados e conseguimos chegar lá. Claro que o silêncio às vezes impõe-se, porque quando nós não sabemos, temos que assumir que não sabemos, depois vamos à busca desse conhecimento e depois já sabemos e podemos realmente pôr em prática e já mais seguros de nós emitirmos uma opinião. Como todos os nossos atos têm a sua consequência, o que nós temos que fazer é realmente reformular às vezes os nossos atos quando eles são inconsistentes
E quando nós às vezes temos uma inconsciência desses nossos atos, e os atos referem-se também às palavras, aos próprios pensamentos, porque se os nossos pensamentos estiverem confusos, a nossa mente fica confusa, o nosso físico fica confuso, a nossa inteligência emocional acaba por ficar parada e acaba por não funcionar, ou funciona tudo para um sítio, para um lugar negativo, o que é de modo horroroso, porque nesse lugar negativo tem-se logo uma ideia que não se pensa, às vezes impensável, tomar determinadas atitudes que às vezes são o caos na nossa vida, na vida daqueles que nos rodeiam, provocamos o caos na nossa vida, na vida daqueles que nos rodeiam e na continuidade da nossa vida. E nós não devemos fazer de forma alguma provocar esse caos. Temos todos que pensar no nosso corpo e temos que conversar com ele. Já disse isto alguns aqui, no tempo e no espaço, numa reflexão, mas de outra forma, porque o nosso corpo é a casa. É a casa, é a nossa verdadeira casa. E a casa que recolhe o nosso corpo é a nossa segunda casa. Então, nós temos que nos preocupar com o nosso corpo, temos que saber cuidar. Podemos fazer tudo, não podemos fazer excessos. Nós somos pessoas muito excessivas e de excessos. Somos pessoas de muita ilusão. Eu, às vezes, até quando faço palestras e faço determinadas coisas para o desenvolvimento pessoal, às vezes eu tenho que estudar muito bem a matéria, porque às vezes tenho um certo receio que seja interpretado para um dos lados que realmente eu não pretendo que seja, nem pretendo e nem gostaria de ninguém ver para esses lados, assim, que fossem levados para esses lados. Hoje em dia há muita gente que se preocupa em enganar o seu próximo, os outros, e enganarem-se uns aos outros. Assim era também já no passado, mas agora parece que se tornou mais forte esse enganar, essa forma de agir para enganar-nos uns aos outros. Não vale a pena, porque nós só nos enganamos a nós próprios, quer queiramos, quer não. A vida é uma coisa séria e a vida é uma coisa bela. Nós não estamos aqui para sofrermos, para andarmos arrastados, para sermos escravizados, para sermos mortos. Nós temos o nosso próprio período que vamos morrer. Isso é certo. E nesse período nós temos que seguir, porque ninguém é eterno aqui. Por isso, há vários fatores que nós havíamos de analisar bem se valia a pena vivenciá-los. Porque nós não vamos levar a nada além de todo o nosso conhecimento, de todo o amor que possamos ter desenvolvido, de todas as emoções positivas que possamos ter e sensações que possamos ter desenvolvido no sentido positivo ou no sentido negativo. Evidentemente que nunca ninguém está no mesmo plano de evolução uns dos outros. Estão em planos muitas vezes idênticos, mas não são planos iguais, porque ninguém é igual. Há uma diversidade a nível cultural, a nível económico, há uma grande diversidade a nível de conhecimento, e, portanto, nenhum de nós é igual. Ninguém é igual a ninguém. Por isso é que as pessoas se devem ouvir. E saber ouvir é saber mesmo ouvir. Não é ouvir por ouvir. É saber ouvir o outro que está falando, o outro que está comunicando, não deixar que a mensagem seja destruída e não destruir a mensagem para outrem, porque isso também é um ato errado da nossa parte e é algo que pode levar pode nos levar a com que nós induzimos em erro todos os outros e também com que os outros nos induzem em erro a nós. Nós viemos para sermos livres, completamente livres. Não viemos para ser prisioneiros de nada nem de ninguém. Viemos para ser livres. A liberdade é algo muito importante, porque a liberdade não é só material, também é espiritual. Mas a liberdade material é muito importante.
E nós vimos que os povos muitas vezes são cercados pela não-liberdade e não conseguem ser livres. Nós, quanto humanos, seres espirituais encarnados, temos uma grande necessidade da nossa própria liberdade, uma vez que já somos prisioneiros do nosso próprio corpo. Mas também lhe temos que agradecer porque, no fundo, é por causa do nosso corpo que nós estamos aqui, porque se não tivéssemos corpo, se não tivéssemos um invulcro, nós não estaríamos aqui. Estaríamos de outra forma. Ninguém nos sentia, ninguém nos ouvia, ninguém conversava connosco, não nos influenciavam. Se não estivessem na mesma onda vibratória que nós, evidentemente que todas essas coisas não iriam acontecer. A vida é para ser vivida enquanto estamos cá. Esta vida é para ser vivida na sua plenitude, na sua graça, mesmo com os problemas que advêm das próprias circunstâncias da vida. Muitos devem realmente ter essa consciência. Muitas vezes nós somos muito teimosos e não há margem de dúvidas para isso. Somos preconceituosos também e, portanto, tendemos a mesquinhar, a aprisionar, agora diz a fazer bullying uns com os outros. E isso também não é nada de bom. Mas nós temos exemplos dos quais não devemos seguir. Exemplos que nos são dados todos os dias através das notícias, exemplos que nos são dados de homens e mulheres que estão prisioneiros, de homens e mulheres que estão assassinados, de homens e mulheres que estão em cativeiro, de homens e mulheres que acabam por morrer às mãos de pessoas algozes, pessoas que, seres humanos que não desenvolveram a sua parte da humanidade e do humanismo, e muitos deles sofrem e acabam por, de alguma forma, sofrer e acabam por alguma forma se retirar da própria, de serem empurrados da própria vida para fora. Às vezes vejo nos olhos e no rosto de muitos muita raiva, muito rancor. Não é bom. Não é bom a raiva e o rancor. Não quer dizer que não o possamos ter temporariamente, mas teremos logo que resolver o problema, porque a raiva e o rancor levam-nos sempre a termos doenças gravíssimas no nosso corpo. A nossa saúde mental e física fica muitíssimo mal. Portanto, devemos ligar-nos mais à natureza. E ao ligarmos à natureza, ligamos-nos a todas as espiritualidades. E isso é que é muito interessante. Ligarmos-nos mais à natureza, conversarmos com a própria natureza, louvarmos a natureza e agradecermos à natureza, porque a natureza é o campo vegetal e mineral que deu origem ao campo animal e depois ao campo humano, que está dentro do animal. Então, nós devemos ter uma grande admiração pela própria natureza, pelas terras, pelos montes, pelos vales, pelos rios, pelo ar, pelas florestas imensas que existem, por todas as árvores que já são mais velhas do que nós. Já nós cá viemos 2 ou 3 vezes e essas árvores ainda existem. Já nós cá viemos 5 ou 10 vezes e essas árvores ainda existem. Portanto, algures no tempo e no espaço das nossas vidas isoladas, nós até com certeza tivemos encostado a essas árvores. E mais uma vez passamos por elas e nem sequer lhe damos qualquer tipo não lhes damos qualquer tipo de importância. Às flores. As flores é o amor que é emanado para nós. Às ervas específicas, plantas específicas que têm todas essas plantas têm a cura para todos os nossos males. Para todos os nossos males. Claro que isso tem que haver investigação, e existe, e muitos países já estão muito desenvolvidos, tem que haver muita investigação, tem que haver muita seriedade, depois não é descobrir-se e fazer coisas sintéticas, é fazer coisas que realmente não vão
fazer mal ao nosso corpo. Temos que ter em muita atenção as coisas que podem fazer mal ao nosso corpo. Também, às vezes, experienciamos no campo da medicina, a ciência avança através da discussão e do erro, muitas vezes, e da conversa, do diálogo entre os grandes investigadores, é que a ciência avança. Em muitas épocas a ciência disse que determinadas coisas eram certas e quase tinham a certeza. Hoje não. Hoje os nossos cientistas e investigadores já não são assim. Sabem que têm uma meia certeza, mas depois trocam todas umas impressões uns com os outros e acabam por encontrar um ponto de apoio. É pena é que outros não usam o som. Lá está o tal ouvido. É que os outros deixam passar. Porque depois a realidade é o acontecimento atual que estamos a viver. A realidade é bem pior, uma vez que eles não foram escutados. Todos temos um papel importante na sociedade. Todos nós. Nem que seja para ajudarmos na reeducação daqueles que se perderam nos caminhos da própria vida. Todos nós temos um papel importante. O não querer saber, o deixa estar, não é comigo, não é importante para mim. Isso, como nós estamos todos ligados uns aos outros, não é? Energeticamente estamos e até a nível de necessidade estamos. Eu necessito do sapateiro, do costureiro, necessito do carpinteiro, necessito do pedreiro, necessito do médico, necessito do advogado, necessito do juiz, necessito de todos. Eles também necessitam de mim, porque se eu não andar naquele ciclo, eles passam a vida sentados assim a olhar para o nada. Não é bom a gente estar muito tempo a olhar para o nada. Temos que ter consciência que temos que ser muito mais ativos, muito mais construtores, nem que seja construtores de ideias, e temos que dar asas ao nosso dom. Porque muitos têm o dom para a música, outros têm o dom para a comunicação, outros têm o dom para a construção. É um dom que as pessoas têm. Elas fazem apaixonadamente aquilo. E, portanto, é o seu dom. É para chegarem a algum lado. Então, nós muitas vezes temos que nos ajudar nos dons que cada um tem e possui. E temos que nos apoiar uns aos outros nesta vida que estamos. Se nós tivéssemos feito isso desde que nascemos, evidentemente que hoje o mundo seria melhor. Há países que têm uma cultura muito diferente e muito melhor, mais equilibrada, que é de respeito. E há outros que nem por isso. É por isso que nos países até a vida é mais curta, porque não têm as mesmas possibilidades e as circunstâncias da vida não lhe proporcionam o que nos proporciona a nós. Noutros proporcionam mais e eles acabam por entrar no vazio e acabam por se mandar acabam por se mandar pelo abismo e acabam assim por fisicamente deixarem de existir e depois é que veem que afinal de contas tinham muitas coisas que poderiam ter feito e não fizeram. Temos que, na verdade, cultivar os valores morais e temos que, na verdade, sermos conscientes da nossa própria vida, da vida daqueles que nos rodeiam, e temos que perceber que cada um traz o seu foco, muitos lhe chamam o destino, traz a sua diretiva, e quem somos nós para interrompermos a diretiva, seja de quem for, porque senão cai-nos o karma e a trindade em nós, porque depois somos coniventes com as atitudes que essa pessoa tiver. Então, que sejamos coniventes no sentido progressivo, no sentido produtivo também e no sentido evolutivo. Acho, pela observação de tantos e tantos anos e tantas vidas,
que realmente nós conseguimos nos destruir uns aos outros. Não é por essas coisas da magia e da bruxaria que muita gente diz, é pelas nossas atitudes, pelas nossas palavras e pela forma como nós somos traidores na própria vida. Evidentemente que isso acontece comigo, contigo, com ele, connosco, convosco, com eles. Acontece com todos e ninguém pode dizer assim, não, comigo não acontece, é mentira. Acontece minimamente, mas acontece. E são essas coisas que nós temos que reparar, são essas coisas que nós temos que trabalhar, são essas coisas que nós temos que fazer uma forma de evoluirmos e de agarrarmos sempre e não largarmos o nosso propósito de vida. É importante. Quer queiramos, quer não, cada vez se torna mais importante os laços de amizade, cada vez se torna mais importante as empatias que possamos criar e cada vez é mais desnecessário a pouca simpatia que temos uns com os outros, o conflito, a desordem e o caos cada vez é menos necessário, porque nós já o vivenciamos ao longo da nossa vida por diversas vezes. E por outras vidas também o vivenciamos. Por isso temos que ter consciência e temos que ter respeito e temos que não nos resignarmos e não sermos sempre resilientes, mas sermos realmente pessoas completamente livres, mas com consciência e capazes de ultrapassar os seus obstáculos e de auxiliar e se cruzar com aqueles que precisam de ajuda. Isso é a caridade. E a minha reflexão fica por aqui hoje. Vou passar à oração, está bem? Bondosos seres espirituais, aqui estamos e estaremos sempre. Não só solicitando a vossa ajuda ou o vosso parecer, não só apresentando os problemas a vós, não nos queremos de forma alguma desresponsabilizar da nossa própria vida, porque somos nós que temos que nos responsabilizar por ela, mas estamos aqui para vos agradecer, para vos mostrar a nossa gratidão para convosco, para com o universo, para com a vida e para com todo o homem, mulher e criança. A nossa imensa gratidão e o pouco amor que possamos ter, pedimos-vos e apresentamos a vós aí, pedimos que nos tocais em nosso coração e fazeis com que esse amor cresça de tal forma que dê para espalhar e que a nossa própria luz própria, possa brilhar de tal forma que nós possamos espalhar a magia, possamos espalhar a paz e a tranquilidade, a serenidade, possamos espalhar a compreensão, a compaixão, todas essas coisas que é tão necessário a nós quando estamos aqui na Terra e que para isso apelamos à afinidade e ao auxílio que vós nos podereis proporcionar. Sem obrigações, porque ninguém tem obrigação, nem nós temos obrigações uns para com os outros, a única obrigação que temos é para connosco próprios e sem qualquer tipo de direitos, porque os nossos direitos são também muito nossos e somos nós que temos que lutar sempre por eles e não deixar que ninguém lhe toque, e muito menos a nossa liberdade pensante e ativa. Nunca deveremos deixar. Mas a verdade é que às vezes deixamos, às vezes encontramos fragilizados. Amigos espirituais, muitos são aqueles que têm partido deste mundo, deste planeta Terra, com um grande sofrimento, uma grande dor, uma grande tristeza, uma grande angústia, e têm partido perdidos,
na própria existência material e depois perdidos na própria existência ou continuada espiritualidade. Vós aí podeis atuar sobre eles de uma forma não como nós atuaríamos, mas da forma mais assertiva, levando-os para os seus planos espirituais, auxiliando-os, os seus anjos, acompanhando-os, até que eles possam regressar à pátria espiritual. E as famílias que ficaram aqui na Terra também têm muitas dores, muito sofrimento, muita angústia, muita revolta, muitas perguntas aos quais não há respostas a dar. E por isso solicitamos a vossa presença junto dessas famílias e que essas famílias, de alguma forma, nem que seja quando estão a dormir, sejam tocadas pelo vosso amor e pela vossa energia benfazeja e pela resolução, a compreensão de todo o acontecimento em si. Sejam onde for, estejam onde estiverem, que realmente possam ser abraçadas as famílias que ficam na Terra e possam ser, de uma forma, despertadas para a continuidade da vida terrena, sem revoltas, sem dor, sem sofrimento e sem ficarem agarrados àquele ato em si, porque acaba sempre por ser um ato isolado, mas que traz muito sofrimento a quem passa por ele e a quem o provocou em si próprio. Que possamos usar mais o nosso humanismo, a nossa humanidade, o nosso sentido de responsabilidade, a nossa bondade, por exemplo. Que possamos usar mais a nossa bondade para com todos e possamos estar mais atentos aos nossos vizinhos, àqueles que nos cumprimentam e mesmo àqueles que não nos cumprimentam, porque outros os cumprimentarão e eles cumprimentarão os outros e depois chegará sempre a nós de nós fazermos o nosso papel. Mas que saibamos sempre, a cada dia que despertamos, saudar o próprio mundo, a natureza, saudarmos todas as coisas da própria vida e saudar-nos uns aos outros. Vós sois a verdade que nós não compreendemos, a existência que nós muitas vezes não entendemos. Vós sois a energia suprema de todo o amor de todo o amor mais perfeito que alguma vez possamos compreender enquanto seres terrenos e a energia mais pura que alguma vez possamos sentir enquanto somos terrenos. Evidentemente que não temos todo o conhecimento porque ele está armazenado em nós próprios e só será desarmazenado quando nos encontrarmos outra vez na nossa própria essência e fora deste planeta Terra. Auxiliai todas as famílias, auxiliai de tal forma que não poderá haver alegria, mas poderá haver paz e tranquilidade e poderá haver um movimento de volta dessas famílias onde poderá haver uma certa compreensão. Não podemos de forma alguma esquecer aqueles que estão um pouco mais desligados da própria evolução, fazem a sua própria evolução nos seus próprios países, mas que não precisam de nós para nós impormos, seja o que for, manipularmos ou servirmos dele, mas que precisam da nossa experiência, precisam da experiência que nós já vivemos e nós precisamos de ouvir as experiências deles e precisamos trocar todo o tipo de conhecimento. Esta é a oração hoje para o mundo. Esta é a oração hoje para a humanidade. Esta oração hoje é para cada homem, cada mulher e cada criança e esta oração é de uma imensa gratidão e de um imenso amor, tanto quanto podemos dar e quanto podemos despertar. E é uma oração de um imenso perdão a nós próprios e de um imenso perdão a todos os outros, para que possamos ter grandes momentos de serenidade, grandes momentos de paz, grandes momentos de liberdade e possamos lutar, que
possamos encontrar sempre no nosso caminho, encontrar situações aos quais possamos desenvolver a nossa própria espiritualidade e a nossa própria materialidade. A nossa imensa gratidão ao tudo e a todos. Então, para vós, a oração. Para vós, também esta jornada de oração. Foi para a humanidade, para aqueles que estão mais perto, para aqueles que estão mais longe, para nós próprios. E nunca se esqueçam a nossa imensa gratidão ao tudo e a todos. Desejo-vos uma noite de descanso, uma noite reparadora. Desejo que sejam visitados pelos vossos anjos da guarda, que sejam tocados por eles, que sejam energizados por eles. E, por fim, que a cada um seja concedido o que lhe for devido. Que a cada um seja concedido o que lhes for devido. E que a cada um seja concedido o que lhes for devido. O meu amor e a minha gratidão para cada um de vós. Só estou a dar uma olhadela aqui, porque tenho que dar, depois darei o resto da olhadela mais logo à noite. Já é de noite? Eu sei. Esperem um pouco, porque eu estava aqui a ver o que é que... É que alguns precisam de ajuda e eu preciso estar aqui, porque quando estava a fazer a oração, que é para ser mais... Prontos, mas pareceu-me que consegui apanhar. Pareceu-me, é também para vos fazer um pouco mais de companhia, porque às vezes, como falei no silêncio, às vezes o silêncio também faz bem. Então, até amanhã, ou até depois da manhã, quiçá. Bem-aja a todos e a minha profunda gratidão para vós e o meu amor. Amor e gratidão. Bem-aja a todos.